A ex-mulher do Vorcaro, a Marta Graeff, ela criticou o vazamento de dados e conversas pessoais, e nesse aspecto ela tem razão, tá, gente? Eu mesmo faço uma meia-culpa aqui, eu cheguei a fazer vídeo falando sobre conversas aleatórias e coisa e tal. Tudo bem que eu, de propósito, eu evitei os trechos mais constrangedores, e, né, porque tem uns trechos aí que estão circulando por aí, de doença venérea, de traição, de um monte de coisa aí que teria na conversa deles, né? Que realmente é chato, porque a verdade é a seguinte: o Vorcaro é um criminoso? Sim, ele é um criminoso, mas não é por isso que a gente tem o direito de ficar vendo as mensagens particulares dele, e pior, da esposa dele, ou ex-esposa dele, que em princípio, até onde a gente sabe, não tem nada a ver com isso, né? É lógico, não se pode descartar que ela também tem ajudado ele nesse império criminoso, mas isso até aqui, até o que a gente tem de informação, não temos nada sobre isso. Então, respeitar a privacidade dela é uma coisa realmente importante, né? E realmente foi um absurdo o vazamento, o nível de vazamento das conversas que teve, conversas puramente de... são conversas ridículas que chamam atenção, é verdade, são ridículas, chamam atenção, né? A curiosidade humana é isso daí mesmo, mas a verdade é que do ponto de vista jurídico e do ponto de vista moral, é invasão de privacidade. Tá? Eu lamento ter feito o vídeo aí que eu falei sobre algumas das mensagens lá no início, e prometo não falar mais sobre as mensagens que estão circulando por aí, porque realmente é uma coisa que não leva a nada, não ajuda absolutamente a nada, né? Muito embora o meu canal seja pequenininho, o que está falando aí, tem um monte de jornais de grande circulação falando sobre isso, então meio que, né, confidencialidade tem isso, uma vez quebrado meio que não faz diferença, mas de qualquer forma, pela questão moral da coisa, eu acho que é chato esse tipo de coisa. Vamos entender aqui o que ela falou. O próprio André Mendonça está incomodado com isso. Por quê? Porque ele entende que de fato é exatamente isso. Ou seja, a quebra de sigilo é para avaliação ou para a identificação de provas e detectar como é que foi o crime cometido lá, os crimes eventualmente cometidos lá no Banco Master. Não é para fuçar que o cara falou, sei lá o que, com L, a língua do Cebolinha, não sei, isso é coisa interna deles lá, da vida deles, pessoal, ninguém tem nada a ver com isso, né? Meu amigo, nenhum de nós sobrevive a esse tipo de coisa, tá? Se você achou vergonhoso o que o Vorkar escreveu, vai, pega os seus aí para você ver se não vai ter besteira também, né? Então, esse tipo de coisa é totalmente sem sentido realmente vazar isso daí. Vamos entender isso aqui, porque o ponto que eu acho que interessa para a gente é, será que a Marta Graeff pode ajudar a desvendar essa história toda? Isso é um ponto que eu acho que é interessante da gente entender. Se ela a gente viu que algumas mensagens trocadas pelo Vorcaro com ela eram interessantes para esclarecer os crimes. Aí sim, aí é interesse público, né? E outra coisa curiosa é que uma dessas mensagens, justamente uma mensagem do Vorcaro para ela, ele diz que eu sou a anarquia do sistema. Esse pessoal não sabe o que é anarquia. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Minha Ucrânia Minha Vida, Sanduíche Ishi e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, a ex-mulher do Vorcaro rompeu o silêncio e falou que classificou a exposição de diálogos íntimos como violência contra a privacidade feminina. Né? Eu diria que, além disso, uma violência contra a privacidade de qualquer pessoa, né? do próprio Vorcaro. Eu acho que não deveria... mas ele cometeu crimes, Peter, então vamos falar tudo dele lá. Não é assim que funciona a coisa, não. Os crimes, as frases e coisas que foram ditas que tenham realmente ligação com os crimes, evidentemente, tem que ser exposto, não tem o que dizer. Mas o resto lá, a conversa dele com a namorada e não sei que lá, coisas que, né, não tem nada a ver com nada, eu acho que é uma besteira realmente. Esse tipo de coisa pertence à esfera privada de cada pessoa e não deve ser divulgada de forma alguma, né? Infelizmente, é da natureza humana ter curiosidade, querer saber esses detalhes picantes das coisas, né? Da mesma forma que eu falo, a tal das festinhas que teve lá em Trancoso e eventualmente em Brasília e coisa e tal. Meu amigo, se todo mundo ali era maior de idade e estava ali de livre e espontânea vontade, por que eles estavam fazendo ali? Eu não tenho nada a ver com isso, eu acho que nem deveriam vazar imagens e coisa e tal. Agora, mas foi o deputado fulano de tal, mas foi o juiz fulano de tal. Aí tem que saber, porque, né, isso pode indicar que o juiz estava ajudando o Vorcaro de alguma forma ou de outra. Então, ou seja, você pode estar indicando nessa história, né, alguma coisa para descrever o comportamento criminoso. É importante separar as duas coisas, né?
Não é porque o Vorkaro cometeu um crime que ele não tem mais direito à privacidade nenhuma nesse mundo. Ele pode fazer fuçar qualquer coisa dele. Não. As coisas que têm a ver com o crime ou eventuais outros crimes que ele possa ter cometido, né? Tem aí algumas dicas de que ele conversou com fulano, conversou com Beltrano. E, em princípio, conversar com fulano e Beltrano não quer dizer nada, né? Mas não deixa de ter a indicação política aí, né? A gente sabe que o modus operandi do Vorkaro era justamente fazer as esculhambações dele no mercado financeiro e se proteger nas alianças políticas. Então, se o Vorkaro falou com um político, por exemplo, eu falei aqui sobre a conversa dele com o Dória. Ah, mas era só uma conversa que não tinha nada a ver. Não, a gente não sabe. Aí não dá para saber. É uma conversa que não tem nada a ver, não sei. O Dória tem que saber exatamente por quê. Porque, de novo, o modus operandi do Vorkaro era se apoiar em políticos. Pode ser que, de fato, o Dória estava lá, teve uma mensagem com ele, não tinha nada a ver. Ok, pode ser que não tenha nada a ver realmente. Pode ser que não, pode ser que indique que o Dória era uma das pessoas que estava ajudando o Vorkaro nessa blindagem política que ele criou sobre o Banco Master, né? Ainda mais sabendo que muitas dessas pessoas que estavam envolvidas nessa blindagem política do Banco Master aí eram do PSDB, do PSD, era a turma da esquerda lá de Paulista, né? Era o próprio Alexandre de Moraes, é dessa turma, né? Então, esse tipo de mensagem, não tenho o que dizer, mas mensagem de que ele conversava com a namorada, coisas aleatórias. Pô, isso aí não quer dizer nada, realmente, né? Aqui, ó, Marta Graeff classifica a exposição de diálogos íntimos como violência contra a privacidade feminina. A privacidade dela foi violada, realmente. Até aqui, a gente não tem nenhuma evidência de que ela tivesse envolvida em qualquer coisa errada. Então, realmente, assim, de novo, as coisas que ela falava, que ajuda a esclarecer o caso, que o Vorkaro falou para ela, não, que eu estava com o Alexandre de Moraes, eu estava com não sei o que lá, não tem como evitar. Mas a conversa dela, o que ela falou e coisa e tal, realmente é uma quebra de privacidade que não tem lógica nenhuma, né? A defesa de Marta Graeff reagiu publicamente ao vazamento de comunicações privadas mantidas com o banqueiro Daniel Vorkaro, atualmente detido na Penitenciária Federal de Brasília, né? Em comunicado oficial enviado ao Oeste nesse domingo, a ex-companheira do dono do Banco Master manifestou consternação com a divulgação de mensagens fragmentadas retiradas de ambiente restrito do casal. Marta classificou o episódio como uma grave violência e descarta a inutilidade dessas informações para o progresso das investigações. É verdade, é exatamente isso, né? A senhora Marta Graeff, através de seu advogado, informa que resta consternada em face de grave violência que vem sofrendo, considerando a exposição manifestamente ilegal e impressionantemente inútil de mensagens fragmentadas trocadas no sagrado ambiente restrito da intimidade do casal. Importa destacar que a senhora Marta Graeff não mantém relacionamento com o senhor Daniel Vorkaro há meses, sendo imperioso ressaltar que ela jamais esteve envolvida em qualquer tipo de ilicitude penal, né? Realmente, até onde a gente sabe, não tem nada nisso daí, ela não tem nada a ver com nada, né? E ela terminou o relacionamento no momento que ela percebeu que o cara era um pilantra, né? Entre mentes, a referida publicização eivada de manifesto de desvio de finalidade mostra-se não apenas inócua a qualquer procedimento investigativo penal, mas subversiva aos valores morais e garantias constitucionais que asseguram a inviolabilidade da intimidade, né? Na realidade, tal difusão serve mais a desregrada vilipendiação da esfera privada feminina, que no contexto brasileiro ainda é tema que parece prudente atenção, não havendo falar em recreação com devassamento da vida privada de uma mulher, né? E isso é verdade, ela tem toda a razão nisso daqui, de fato, é um absurdo, né? Então, ou seja, é o que ela está colocando aqui, e não é só ela que está incomodada com isso, o André Mendonça também está muito incomodado com esse tipo de coisa, o incômodo de André Mendonça com os vazamentos do celular do Vorkaro, e esse tipo de coisa depõe contra a CPI do INSS, tá? Porque parece que pelo menos parte desses diálogos foi vazado através da CPI, da CPMI do INSS, né? A CPMI, ela recebeu essas informações e, teoricamente, ela divulgar coisas que tenham a ver com roubo do INSS ou até com outros crimes cometidos pelo Vorkaro, mais uma vez, isso é justo. A população merece saber dos crimes que eventualmente o Vorkaro tenha praticado ou deixou de praticar, dos contatos que ele tenha com políticos e figuras conhecidas da esfera pública brasileira. Agora, que o cara falou peleleca com a namorada, meu amigo, ou foi ela que falou com ele, não sei, um dos dois falou com o outro lá, quem se interessa com isso? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? É lógico que a gente sabe que o povo gosta, né? O povo adora uma fofoca, mas não, realmente é errado esse tipo de coisa, né? Na Alemanha, onde participou de um evento na Universidade de Frankfurt, André Mendonça ficou bastante incomodado com os vazamentos nos últimos dias de material sigiloso apreendido pela PF no celular de Daniel Vorkaro. Na decisão que levou à prisão de Daniel Vorkaro,
ele deixou de fora deliberadamente elementos do relatório da investigação que na avaliação do ministro teriam o potencial de atrapalhar a condução do processo futuramente. O que dava para colocar nesse momento foi incluído na fundamentação da autorização de prisão preventiva do ex-banqueiro e de 3 associados. Parte do material comprometedor foi compartilhado pela PF com a CPMI do INSS, com a PGR e com a defesa dos acusados. Isso aqui é um ponto importante, porque estão dizendo que foi a CPMI que vazou esses dados, né? Mas pode ser também a PF, pode ser a PGR e pode ser a defesa dos acusados, tá? O próprio Daniel Vorcaro recebeu o conteúdo do próprio celular dele na defesa. Ele tem que ter direito a isso para poder fazer a sua defesa, para ele saber as coisas que a acusação tem contra ele, né? Então, ele determinou a abertura de um inquérito policial para investigar a divulgação das informações obtidas a partir da quebra de sigilo. Porém, ele destacou que o sigilo da fonte é garantia constitucional do trabalho do jornalista e deve ser preservada na apuração. Ou seja, os jornalistas que divulgaram isso daí, isso é uma coisa muito importante, porque o Alexandre de Moraes, ao contrário, não deixou de fazer ameaças veladas a jornalistas por conta de vazamentos de informações, né? O André Mendonça deixou claro, jornalista não é para investigar, não. Se alguém vazou a informação, essa pessoa fez errado. Se alguém, por dever funcional, tinha o dever funcional de manter o sigilo e não fez isso, essa pessoa pode ser acusada de alguma coisa, né? Enfim, é um caso realmente que chama atenção isso daqui, porque é errado mesmo no caso aqui da coisa. É diferente do caso do Eduardo Tagliaferro. O Eduardo Tagliaferro vazou coisas que indicam cometimento de crime pelo Alexandre de Moraes na Vaza Toga. Então tem que vazar mesmo. O que tem a ver com crime tem que ser exposto, tem que estar para o público saber. Agora, outras conversas aleatórias de coisas que não tem nada a ver com nada, realmente é um absurdo, né? Agora, tudo isso daqui pode acabar sendo uma coisa importante no sentido de que o Vorcaro não pode ser chamado para testemunhar na CPI porque ele é acusado. Lembra que na legislação brasileira, uma pessoa que é acusada de alguma coisa, muito corretamente, ela não pode criar provas contra si mesma. Então, você não pode obrigar. Por isso que o Vorcaro não é obrigado a ir na CPMI. O Vorcaro não é obrigado a falar na CPMI, porque ele estaria criando provas contra ele mesmo, né? Ele pode ser convidado, ele pode falar se ele quiser, mas ele não pode ser obrigado a isso, né? Agora, a CPMI está pensando em chamar ela. Por quê? Porque ela é testemunha. Ela não é acusada de nada. Então, ou seja, ela pode ser obrigada a ir na CPI. Se a CPMI chamar a mulher do Daniel Vorcaro, ela é obrigada a ir. Qualquer pessoa que tenha ligação, que possa ser testemunha de alguma coisa, é obrigada a ir. E é obrigado a esclarecer qualquer coisa que tenha o que ela souber. É lógico, ela pode não saber, ela aparentemente, né, a mulher do cara, mas não sabia das tretas que ele estava falando ali. Mas pode esclarecer, por exemplo, o Alexandre Moraes que o Vorcaro estava falando, era o Alexandre de Moraes ou era outro Alexandre Moraes? É uma coisa que ela pode esclarecer. Ela viu a imagem do Alexandre Moraes, supostamente, que seria o Alexandre de Moraes, lá no vídeo que ela fez com o Vorcaro, né? Então, ou seja, esse tipo de coisa aqui, eu acho que é uma coisa que pode realmente ajudar em alguma coisa, né? E sem, evidentemente, trazer as outras conversas que não tem nada a ver com nada, que é uma besteira danada, que não tem motivo nenhum para questionar a conversa íntima, por mais ridícula que seja, é da esfera íntima da pessoa, né? E, finalmente, outra coisa, diga a eles que eu sou a anarquia do sistema. O pessoal gosta de colocar anarquia como sendo ausência de regras. Eu vou quebrar todas as regras e coisa e tal. E não, anarquia não é isso. Anarquia é ausência de poder coercitivo, de obrigar as pessoas a fazer algo que você quer que elas façam. O governo adora usar a coação, né? Obrigar pessoas a fazer coisas. Anarquia é você não ter esse poder, os acordos serem voluntários. Então, o que o Vorcaro falou aqui está errado. O Vorcaro é o socialismo do sistema. Roubalheira, corrupção e uso de coação para enriquecimento chama-se socialismo, não se chama anarquia, tá? Só para ficar claro, isso é um ponto muito importante, porque até no anarcocapitalismo, muita gente tem essa dúvida, não, anarcocapitalismo, não vou viver sem regras, sem nada. Não, não é essa a ideia. A anarquia é a ausência de poder coercitivo. Você pode fazer acordos, você pode fazer contratos fazem lei entre as partes, mas você não pode impor nada a ninguém. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.